Quem assiste Death Note sempre se pergunta: quem é mais inteligente? Porém, eu diria que essa não é a pergunta mais inteligente a ser feita. Uma pergunta ainda melhor seria: qual tipo de inteligência cada um desses personagens representa? Em termos mais simples, qual tipo de inteligência cada personagem tem? E eu digo mais, essa pergunta ela é uma preparação para a resposta do porquê o anime de Death Note é um anime tão fascinante, tão intrigante, tão legal de se acompanhar. Então sente-se, acomode-se, pegue uma xícara de café e vamos obter conhecimento mais uma vez. O Detetive L possui um tipo de inteligência que funciona na base das hipóteses. Então ele lança várias hipóteses, várias teorias, e ele vai testando isso ao longo da investigação. Ele observa padrões, elimina possibilidades, testa novas teorias e reformula conclusões quando surgem novas evidências. Seu objetivo não é manipular as pessoas, controlar, mas é compreender a realidade. A mente do Detetive L funciona procurando inconsistências, através de pequenos detalhes, até que ele forme uma explicação maior. Então, às vezes, algo que é óbvio para as pessoas, para o Detetive L não é tão óbvio assim. Ele começa a questionar, levantar hipóteses, ver outras perspectivas. Por isso, às vezes, ele parece muito excêntrico, porque ele está o tempo inteiro processando informações e questionando aquilo que todos têm como óbvio. O Detetive L, às vezes, ele também faz muitos testes com as pessoas. Ele joga testes para ver a reação dessas pessoas. E aos poucos, conforme ele vai formando aquele padrão das reações que as pessoas têm, ele vai formando as suas teorias. Então, a capacidade dedutiva do L é muito baseada na psicologia humana. Agora vamos falar sobre o Light Yagami. O Light possui uma inteligência de natureza muito mais estratégica. Ele não quer apenas descobrir a verdade, mas ele quer moldá-la segundo os seus planos, os seus propósitos, os seus desígnios. A mente do Light funciona igual à mente de um jogador de xadrez. Ele antecipa movimentos, cria armadilhas e sacrifica peças para conseguir o seu resultado maior. E o Light também, coincidentemente, a inteligência dele é muito baseada na psicologia, porque o Light sabe o que as pessoas desejam, o Light sabe do que as pessoas têm medo e ele usa isso ao seu favor justamente para manipulá-las e levá-las às ações que vão contribuir com o seu plano final. Então o L tá lá, tentando entender as pessoas, tentando compreendê-las para poder fazer uma conclusão acerca de quem elas são, enquanto o Light está simplesmente tentando entender as pessoas para manipular elas. Então qual é a diferença central entre a inteligência desses dois personagens? Em termos simples, o L, ele descobre padrões. O Light, ele cria estratégias. O L desmonta enigmas. O Light, ele constrói labirintos. O L, ele procura a verdade. O Light, ele procura domínio. Ambos são bons conhecedores da mente humana, da psicologia, são extremamente analíticos, mas usam essas capacidades de uma maneira muito diferente. E é justamente por isso que eles são os rivais perfeitos. Lembra no começo do vídeo que eu falei que essa resposta que eu ia dar para vocês ia ser também uma resposta do porquê Death Note é um anime tão fascinante? É agora que eu vou explicar para vocês isso daí. É justamente essa diferença entre eles dois que torna a rivalidade, a batalha deles tão fascinante, tão impressionante para nós. Se ambos pensassem da mesma forma, levando as coisas para a mesma finalidade, a história não teria graça, certo? A história não teria nenhum impacto. O L representa a inteligência investigativa, observar, testar e compreender. O Light representa a inteligência estratégica, prever, manipular e controlar. E aqui a gente já não está falando simplesmente de uma batalha de dois gênios, de duas pessoas mega inteligentes. Estamos falando de uma batalha entre dois tipos de inteligência, entre duas formas de pensamento. Então qual que é a conclusão que a gente tira de tudo isso? A grande sacada de Death Note é mostrar que a inteligência não é uma capacidade única, que funciona somente de uma forma. Existem diferentes formas de genialidade. O L, ele vence pela capacidade de analisar. O Light vence pela capacidade de planejar. Eu diria até que o Light, ele tem uma imaginação superior ao L. Não que o L também não tenha uma imaginação muito grande, mas para você montar planos é necessária imaginação. Porém, rigor lógico e, digamos assim, uma razão muito elevada, uma capacidade de um raciocínio muito elevado, o L ganha. Então, no final das contas, eu diria até que é uma perca de tempo a gente ficar se perguntando qual que é o personagem mais inteligente.
O certo a se perguntar é o seguinte: o que você acha mais impressionante? A capacidade de estratégia e manipulação do Light ou a capacidade de raciocínio e dedução do Detetive L? Deixa aí nos comentários que eu quero ver a sua opinião, ok? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Deixe o seu like, compartilhe, envie para os seus amigos que também gostam de anime, que também gostam de Death Note, que também gostam de filosofia e etc. E gente, é isso. Até o próximo vídeo. Falou, falou, falou.